um círculo de influência. É um tema importante. Eu sou o Bruno Santos, sou diretor da Academia APMIP e formador na área imobiliária e preparei este webinar de hoje sobre o círculo de influência, porque de facto, como vos dizia, me parece que é uma área fundamental dos negócios imobiliários e não só dos negócios imobiliários. Estou convencido de que todos podem extrair deste webinar algumas ideias importantes, algumas ideias valiosas para o dia-a-dia profissional. A ideia fundamental que passa aqui, nesta matéria que vamos ver hoje, a ideia é dominar uma esfera de influência, ter um círculo de influência, criar um círculo cada vez mais alargado de conhecimentos e de pessoas, a partir do qual surjam os contactos para as angariações e para as vendas. No fundo, sermos especialistas em fazer do canal recomendados, da via recomendados, a principal fonte de receita do agente imobiliário. E é basicamente estes 4 pontos que aqui estão, compõem de alguma forma o índice, a matéria principal de que temos de falar hoje. Conhecer o nosso negócio, perceber de onde vêm os contactos e fazer qualquer coisa para que eles venham mais de um lado ou de outro, de um meio ou de outro, criar com isso um círculo de influência, uma esfera de influência e conseguir trabalhar cada vez mais com clientes recomendados. Isto transporta-nos claramente para uma matéria de marketing que é hoje essencial no mundo imobiliário. Criar condições, ter a capacidade de fazer do canal recomendados a principal fonte de receita. E é esta, de resto, uma marca essencial dos melhores agentes. Os melhores agentes são aqueles, vou dizer isto de uma forma dura, os melhores agentes são aqueles que não trabalham com desconhecidos. Os negócios vêm ter com eles não precisam de se mexer tanto, digamos assim, para ir atrás dos desconhecidos, para ir caçar os clientes. E, portanto, para começarmos a tratar este tema, precisamos de saber, antes de mais, o que é o nosso negócio, de onde vêm os clientes, como é que nos chegam, como é que vêm até nós. E eu, em relação a isso, apresento este quadro. É um estudo que tem alguns anos, já tem alguns anos, mas enfim, é válido para as premissas e para as conclusões a que eu quero chegar e para aquilo que vos quero mostrar. É um estudo muito interessante da NAR. A NAR é a principal associação norte-americana de empresas e de agentes imobiliários. Para vos dar uma ideia, enfim, estamos a falar de uma associação que junta, que agrega, que defende os interesses de cerca de 1 milhão de profissionais. E este estudo, inclusivamente, costuma ser estudado até com mais profundidade nos cursos CRS. Não sei se alguns dos participantes, já vi que alguns sim, ou seja, porque os conheço, já fez algum curso ou até já completou pelo menos os 4 módulos essenciais CRS, pelo menos o módulo B de marketing, em que se fala destes temas. E quem o fez conhece certamente e sabe o que é que eu estou a falar. Este curso já tem, este estudo já tem alguns anos, ou seja, se fosse feito hoje teria certamente resultados diferentes, assim como se fosse feito hoje teria resultados diferentes em diferentes agências, em diferentes zonas do país, em diferentes segmentos de mercado. Portanto, nós não vamos olhar para aqui como se isto fosse uma bíblia, ou seja, os resultados podem ser diferentes, variam de agência para agência, variam de zona para zona. O que nós queremos é tirar algumas conclusões gerais que possam ajudar-nos a perceber aquilo que é o marketing e o canal recomendados na nossa empresa. Mas bom, encurtando razões, este estudo tem alguns anos, é um inquérito, uma sondagem, e o que a NAR foi fazer foi tentar perceber como é que chegavam os clientes às agências, como é que chegava o cliente à agência imobiliária. Mas reparem, como diz aqui,
por percentagem de vendas realizadas. Ou seja, eles não curaram de saber, embora isso também seja importante e deva ser estudado, eles não curaram de saber de onde é que vinham todos os clientes, todos os contactos que uma empresa, que um agente consegue gerar. Eu posso gerar num mês 200 contactos. Eu não quero saber de onde vieram esses 200. É evidente que eu quero saber de onde é que eles vieram e vou estudar isto. Mas não foi isto o móvel deste estudo. Eles não quiseram saber de onde vieram os 200 em geral que chegaram. Eles quiseram saber de onde vieram os 3 ou 4 que efetivamente compraram ou venderam. Os 3 ou 4 que efetivamente proporcionaram honorários imobiliários à empresa. E fizeram isto com centenas, com milhares de agências em todo o país. Bom, o que é que vem aqui em primeiro lugar? Ou seja, na lista de todos os meios possíveis de gerar contactos, de gerar leads para que o cliente chegue à agência, quem é que vem em primeiro lugar? Bom, é um desafio que vos lanço. Aproveitem aí o chat, quem é que se atreve? Aproveitem aí o chat e deem algumas sugestões, eu leio e anuncio aqui em voz alta o que é que vocês propõem. Digam lá, aproveitem o chat e digam o que é que vocês acham que vem em primeiro lugar? Quem é que ganha? De que forma é que chegam os clientes à agência imobiliária? Quem é que se atreve? Quem é que escreve? Vamos esperar que alguém diga a sua opinião sobre como chega o cliente à agência imobiliária. Já temos aqui algumas respostas. A Susana Rebelo pergunta se é por portais. A Paula Frazão via web. E temos depois aqui algumas respostas. A Dora Castelo, o Nuno Rodrigues, que falam no canal recomendados por informação de outros, recomendados por outros clientes. O Tony de Nóbrega também por recomendações. Enfim, não vamos ver tudo, mas há aqui uma disparidade de contactos. Bom, neste estudo, como chega ao cliente à agência, quem vem de facto à frente e com uma margem muito interessante é de facto o canal da recomendação. O cliente chega recomendado. E só depois então vêm outros meios como a repetição, não nos vamos concentrar muito nisto aqui, e a internet e os eventos que podem ser criados como as open houses, os eventos de portas abertas, as placas de vendas, a montra ao cliente que estava ali e que passa, ou seja, e todos os outros meios, os anúncios e por aí fora que podem existir e que podem proporcionar contactos. Reparem, isto se calhar foi o que complicou ou tornou mais difícil a vossa resposta, reparem que a questão era perceber como é que chega ao cliente por percentagem de vendas realizadas, aqueles que efetivamente nos proporcionaram negócio imobiliário. Nós não quisemos saber de onde é que vinham no total. Se eu me perguntasse, bem, vocês tiveram este mês 200 contactos, onde é que vieram eles? Bem, eu tenho a certeza que tinham vindo por canais de internet. Agora, eu não foi isso que perguntei. Eu quis saber de onde é que vieram aqueles que efetivamente geraram transações imobiliárias. E neste caso, neste estudo, foram estes os resultados que se proporcionaram. Se eu, em vez de perguntar como chega o cliente à agência por percentagem de vendas realizadas, perguntasse como chega o cliente à agência por percentagem de vendas não realizadas, seria ao contrário. Ou seja, seria o mesmo quadro ao contrário. Aqueles que efetivamente não compraram, aqueles que efetivamente vieram e que podem ter vindo de vários lados, mas que depois acabaram por não comprar. Seria mais ou menos o mesmo estudo, mas completamente ao contrário. Eu julgo que isto nos dá uma ideia da importância do canal de recomendação. E isso é que é importante e era aqui a este ponto fundamental que eu queria chegar. Reparem no predomínio de clientes que fazem parte dos nossos conhecimentos. Os recomendados, os que repetem, são a maioria. Ou seja, uma agência madura, um agente maduro, uma empresa de mediação imobiliária madura, tem a obrigação
de fazer a maior parte dos seus negócios à custa de um universo de pessoas, de um universo de contactos e de conhecimentos que já tem. E isto é assim porquê? É fácil, ou seja, é fácil de entender porque é que isto é assim. Porque é que o recomendado, o que se conhece, aquele que já vem predisposto, porque é que é assim. Eu costumo dar este exemplo do gato. Vocês certamente já viram alguém a tentar apanhar um gato. Se eu correr atrás do gato, ele foge, ou então pode arranhar-me. Mas se eu der alguma coisa de valor ao gato, se eu o atrair, ele é capaz de vir comer à minha mão. E com os clientes passa-se um fenómeno parecido, que tem a ver com os rácios de conversão de vendas. Porque quem vem pela publicidade, meus amigos, não vem por vocês, vem por causa do imóvel. Vem seduzido pela descrição fantástica que vocês fizeram no jornal ou na brochura ou na internet. Vem seduzido pelas fotos. Vocês não representam um valor acrescentado, pelo contrário, vocês são uma barreira. Se ele puder ultrapassar-vos e for falar diretamente com o proprietário, provavelmente é isso que ele vai fazer. O cliente acha que deve ter contacto convosco. Por algumas dificuldades que temos na diferenciação dos nossos serviços e das nossas agências, os clientes meteram na cabeça que somos todos iguais e que às vezes até somos um obstáculo na concretização dos melhores negócios. Isto é assim, e não vale a pena pensarmos que é de outra forma. Portanto, quando o cliente vem por causa da publicidade maciça, que muitas vezes disparamos em relação aos clientes, o cliente pode fugir, o cliente pode ultrapassar-nos, o cliente pode querer falar com o proprietário, ou então, quando damos por ela, ele já está a lidar com outra agência ou com outra gente, porque a fidelização não se fez por causa de nós, iria fazer-se por causa de um imóvel. Não fui eu que o atraí, foi o imóvel. Pelo contrário, se ele vier por recomendação, quem faz a diferença sou eu, é comigo que ele quer trabalhar. É um pouco como nós, quando vamos ao médico, ou seja, quando sentimos uma dor ou um incómodo qualquer, em que alguém nos diz que foi tratado por um médico, por um fisioterapeuta, porque tinha exatamente os mesmos sintomas e os problemas foram resolvidos, nós vamos com predisposição, nós vamos para trabalhar com aquele profissional, nós vamos para trabalhar com aquele especialista. E no fundo aqui é exatamente a mesma coisa. Eu tenho de perceber que há na atividade imobiliária um rácio de conversão e é bom que cada agente, cada empresa imobiliária trate disto, afine estas situações em loja, e eu tenho que perceber que quanto mais impessoal, quanto mais distante for o contacto com os clientes, mais difícil se torna converter o contacto em venda. Um exemplo. Eu posso, e obviamente os números que eu vou aqui apresentar são completamente inventados, é para apenas dar uma ideia daquilo que são as diferenças do rácio de conversão em vendas, mas vocês têm que saber os números concretos, os números reais, os números que de facto se verificam na vossa atividade, na vossa zona, na vossa empresa, com cada agente. Se eu analisar quantas vendas consigo fazer pelas chamadas, pelos contactos de um anúncio, eu se calhar vou precisar de muitos contactos de anúncio para fazer uma venda. Com algumas destas pessoas que eu atendo, eu nem sequer vou falar presencialmente, a conversa vai resumir-se ao telefone e depois acabamos sequer por nem nos sentarmos. Eu vou precisar de muitos contactos, eu vou precisar de muitas chamadas para conseguir gerar uma venda. Esta pessoa que me está a telefonar, se calhar já tinha telefonado para mais 3 ou 4 anúncios e depois de desligar o telefone vai telefonar para mais 2 ou 3. Pelo contrário, se eu atender uma pessoa com uma placa vende-se, aqui, embora ainda esteja a falar à distância, o contacto já é mais, eu não diria mais pessoal, mas mais direto, porque não estamos a falar de generalidade, já é alguém que quer qualquer coisa, já é uma placa da minha empresa, e se eu for entrando no mundo presencial, se eu for apertando o funil num evento que faça, numa open house e por aí fora, se calhar eu já vou precisar de menos contactos para conseguir fechar vendas.
e os clientes que vêm à loja, que entram, que eles próprios se manifestam, que querem sentar-se comigo, aí se calhar preciso de menos contactos para gerar vendas. E à medida que vou apertando este funil, se estiver a falar de contactos, de antigos compradores, de vendedores que já conhecem os nossos métodos de trabalho, que já me conhecem ainda mais, e se chegar ao canal recomendados, eu se calhar então preciso de muitos poucos contactos para gerar vendas. E eu tenho que perceber isto, eu tenho que conhecer estes rácios na minha terra, nos meus agentes, em relação à minha atividade. Isto é fundamental. Dividir os padrões de conversão por meio de contacto. Isto é fundamental para perceber onde é que vale a pena investir. De onde é que vêm os clientes? Muitas vezes temos a ideia só dos clientes, de onde é que vêm em termos gerais. Os tais 200 que chegam num determinado período. Mas eu quero estudar é os 10 que chegam a contrato. De onde é que vieram esses? Onde é que vale a pena investir em termos de marketing, em termos de capacidade de gerar influência, capacidade de gerar contactos. É isto que basicamente eu quero fazer. É importante, no âmbito deste círculo de influência, é importante tratar, mimar, manter o contacto com os nossos clientes, quer os atuais, quer os antigos clientes compradores, quer os vendedores. E neste sentido, um aspecto que eu julgo que é fundamental é a classificação de clientes. Vocês têm clientes que compraram, clientes que não compraram, mas até mantiveram uma relação convosco de algum tempo, clientes a quem prestaram serviços, clientes que venderam há um mês, clientes que venderam há 2 anos, clientes que compraram na semana passada, clientes que compraram há 2 anos. É preciso manter essa gente no nosso círculo de influências. É preciso mimá-los e é preciso dividi-los em grupos. Esta proposta que aqui faço pode ser outra, mas a mim parece-me que para uma agência imobiliária normal, esta proposta e esta classificação nestes 4 grupos é perfeitamente execuível e tem alguma substância. No fundo, eu tenho que ter uma base de dados, não preciso ter um programa CRM, até eu posso ter, mas tenho que ter uma base de dados em que eu perceba de que categoria, qual é a classificação que cada cliente meu tem. E eu então divido aqui os clientes em 4 grupos fundamentais. O grupo A são aqueles que me recomendam, mesmo que eu não o peça. Ou seja, mesmo que eu não tenha nenhuma atitude ativa para o fazer, eles recomendam-me. Ou porque fazem parte do meu círculo de influência mais chegado, ou porque ficaram extremamente satisfeitos com o serviço que lhes foi prestado, ou porque na atividade deles são muito procurados por pessoas que lhes perguntam o que é que devem fazer, eles recomendam-me. São os que me recomendam. São aqueles que me trazem alimento à boca. O grupo B são aqueles que eu sinto que me podem recomendar, que estão dispostos a recomendar-me, que podem recomendar os meus serviços, se eu assim o solicitar. Ou seja, não são eles que tomam a iniciativa. Eu tenho que o solicitar, eu tenho que andar em cima deles, eu tenho que lhes pedir. Eles gostam de mim, eles ficaram satisfeitos com os meus serviços, mas eu tenho que lhes pedir, eu tenho que lhes dar munições, eu tenho que lhes dar ferramentas para que eles possam recomendar. Os clientes C são os clientes ativos, aqueles com quem eu estou a trabalhar atualmente. É uma das fontes principais de recomendação. Ao contrário do que alguns creem, eu não preciso de fechar o negócio para transformar o cliente num recomendador. Os clientes atuais, e nós estamos a falar não de uma venda de um livro que se faz em 2 minutos, mas na venda ou na compra de um imóvel que se arrasta muitas vezes ao longo de semanas e semanas, durante esta fase em que eles tratam connosco, em que lidam connosco, em que vão ganhando confiança connosco, os clientes podem perfeitamente ser extraordinários recomendadores. E finalmente, o grupo D, eu meto aqui aqueles que tenho de esquecer, aqueles que nunca irão recomendar-me. Ou por feitio deles, ou porque entretanto foram viver para outra terra e estão a 300 km, ou porque, falemos claro, meus amigos, ou porque alguma coisa correu mal na relação. Isto existe com todos os agentes e com todas as empresas, e eu não posso contar com estes clientes para me recomendar. Ora bem, é preciso
uma estratégia para cada um destes grupos. É preciso fazer com que cada um destes grupos possa gerar negócio para nós, com exceção do grupo D, como vos disse, que não gera negócios. E eu não vou dizer-vos, não pretendo fazê-lo, o que é que vocês têm que fazer. Vou dar algumas dicas em termos gerais, mas vocês é que conhecem o vosso mercado. Aquilo que pode ser interessante para fazer numa zona que trabalha um determinado nicho pode ser desinteressante para outra zona. Isto tem que ser adaptado à vossa zona, às características do vosso mercado imobiliário local, ao segmento de mercado em que vocês atuam. Portanto, vocês têm que ser inteligentes e com o conhecimento que têm do mercado, têm que conseguir fazer qualquer coisa neste sentido. Por exemplo, nos Estados Unidos, os agentes, é muito comum, costumam organizar uma festa de inauguração da nova casa, uma coisa mais ou menos privada, em que os clientes convidam os amigos e eu digo-lhes, façam lá um lanchinho, uma coisa qualquer para mostrar a casa nova aos familiares e amigos, 15 ou 20 pessoas, eu ofereço as bebidas. Bem, as bebidas custam-me uma ninharia. E eu vou pagar as bebidas e os sumos e tal para 10 ou 20 pessoas. E que ganhou com isso? É uma festa para dar a conhecer a casa, na ótica do cliente, mas o que a gente pretende aqui é obviamente conhecer os amigos. Quem são eles, que fazem e sobretudo perceber se algum deles também vai vender ou comprar casa nos próximos tempos. É uma estratégia boa para quem? Eventualmente, por exemplo, para casais de 30 anos ou 35, porque de certeza que entre os amigos há gente que também está compradora. Se calhar, se for um casal de 65 anos, já não faço isto, já posso inventar outra coisa qualquer, já posso ter que me adaptar em relação a outra coisa qualquer. Portanto, esta questão do ciclo de influência é fundamental, mas não se resume, o ciclo de influência não se resume aos clientes. É evidente que os atuais e os antigos têm que ser trabalhados, mas o ciclo de influência não se resume aos clientes. O ciclo de influência tem a ver, como eu vos dizia, com aqueles que estão neste momento a trabalhar comigo, com os compradores ativos e os vendedores ativos, tem a ver com os antigos, os tais que eu vou dividir em grupos A, B, C, D, ou seja, para perceber de que forma é que devo atacá-los, para perceber de que forma é que devo trabalhá-los, mas tem também que ver com potenciais clientes, com pessoas que até podem vir a comprar, que já têm uma relação comigo e quem sabe, porque não, podem recomendar-me, mesmo antes delas próprias concretizarem uma transação comigo. Podem ser clientes indiretos, que são aqueles que vêm de outras imobiliárias por causa da partilha de produto imobiliário. A família, os amigos, os meus amigos, podem não me comprar nem vender, mas podem me recomendar, podem trazer-me alguém da sua confiança, das suas relações para que eu venda. Os meus vizinhos, os amigos dos clientes, os fornecedores, os comerciantes, os ex-colegas de trabalho, enfim, é aqui que eu tenho de montar o meu círculo de influência. Isto é a minha fonte de negócio. É daqui que eu tenho de me alimentar. Se eu conseguir fazer com que este ciclo, bem trabalhado, me vá gerar negócio, eu vou conseguir mais vendas e mais fáceis, sem menos problemas, do que se estiver todos os dias a ter de ir trabalhar com o desconhecido, todos os dias a ter de ir trabalhar para uma zona escura, para uma zona negra, em que eu vou ter que, antes de mais, quebrar o gelo, quebrar as resistências, quebrar a desconfiança que pode existir com os clientes. Os clientes que mais me interessam são estes. Não são, por isso, os desconhecidos que telefonam hoje, não por mim, querem lá saber de mim, como eu vos dizia há pouco, mas por causa do imóvel ou por causa da beleza das fotografias ou da atratividade do preço. Estes são os clientes que me interessam. Estão aqui. É com estes que eu quero viver. São estes que me devem garantir a maior parte das transações. E às vezes, é importante dizer isto, às vezes dizem, mas eu estou agora a começar, só agora é que abri as portas. Bom, é evidente que nesse caso a maioria dos meus clientes vão ser desconhecidos. Eu ainda não consegui montar um círculo de influência. Eu ainda não consegui fazer com que esta quantidade de compradores ativos, ex-compradores ativos e outras pessoas e por aí fora possa gerar-me negócios. Mas o que eu vejo, muitas vezes, é completamente diferente. Vejo agentes no mercado há anos, vejo agências no mercado
há muitos anos e que continuam todos os dias à procura de desconhecidos como se tivessem aberto a porta na semana passada. Isto é um problema, porque à medida que o agente cresce no mercado, à medida que a agência cresce no mercado, tem que ter capacidade de gerar vendas, de gerar contactos cada vez mais a partir do seu círculo de influência. É evidente que para conseguir trabalhar este círculo, eu tenho de assumir uma postura ativa, tenho de trabalhar isto. E isto é, muita atenção a este ponto. Não basta prestar um bom serviço. Isso é nos restaurantes. Nos restaurantes é que a gente presta um bom serviço e então vamos lá todos os dias almoçar, porque o preço é bom, a qualidade da comida é boa, e então vamos lá todos os dias almoçar. Porquê? Porque é uma compra, porque é um serviço que se repete todos os dias, a gente não esquece. No imobiliário isto não dá, porque eu compro hoje e daqui a 6 meses, quando souber que o meu primo vai comprar, eu já nem me lembro do comercial que me vendeu a casa, eu já nem sei, passado 6 meses, se ele ainda está no ativo. Portanto, se ele se fizer esquecer de mim, se ele não mantiver um contacto comigo, eu não o vou recomendar. Portanto, a recomendação no imobiliário tem de funcionar de uma forma diferente de outros setores. Eu vou dar-vos alguns exemplos, algumas dicas do que se pode fazer. Não tomem isto como definitivo, isto tem que ser adaptado a cada zona, a cada nicho, a cada empresa, como vos digo sempre isto. Tomem isto como propostas, como ideias gerais em que estamos aqui um pouco a falar e a perceber o que é que podemos fazer para melhorar os nossos serviços. Pensem naquilo que melhor se adapta à vossa zona, aos vossos clientes, ao vosso círculo de influência, ao segmento de mercado em que operam. E usem sempre, com todas estas pessoas, a ferramenta forte. Ensina-se que, muitas vezes, na fase de qualificação de qualquer cliente, sobretudo o cliente comprador, eu preciso de seguir este modelo, esta mnemónica, vou já explicar o que isto é, do Ford, mas eu julgo que isto pode ser seguido sempre, ao longo de toda a vida, ao longo do contacto com todas as pessoas que fazem parte do círculo de influência. O que é esta mnemónica Ford? São as iniciais de Family, Occupation, Recreation e Dreams. Dreams e não Dream, como aparece aqui. Dreams, os sonhos, as aspirações de cada um. E eu, no fundo, para conhecer bem o cliente, para conhecer aquilo que ele quer, para o conhecer na sua individualidade e não apenas naquela coisa do precisa de 2 quartos ou precisa de 3 quartos, eu tenho de perceber isto. Ou seja, quem é família, se é casado, se é solteiro, quantos filhos tem e de que idades são, o que é que ele faz na vida, o que é que fazem na vida, qual é a sua ocupação, como é que ocupa os tempos livres, como é que ocupa os tempos recreativos, que tipo de diversões é que costuma fazer e quais são os seus sonhos, quais são as suas aspirações, como é que se vê daqui a alguns anos. Isto é fundamental para qualificar um cliente, porque não podemos trabalhar apenas com dados imobiliários, com dados profissionais, precisamos conhecer a pessoa que está por trás, precisamos conhecer a pessoa que vai comprar ou que vai vender. E aquilo que eu vos quero dizer é que a utilização desta ferramenta não se pode de facto esgotar na fase de qualificação. Não, devemos ter sempre presente este modelo na nossa relação com os clientes, sejam atuais ou sejam clientes antigos. Telefonem aos clientes, mantenham a relação com eles, ou ir mesmo à casa dos clientes, com este modelo na cabeça, preocupados com a família, preocupados com as coisas, como vão as coisas no emprego, preocupados com, ou a divertirem-se com alguma coisa sobre a atividade recreativa. Ele faz tentar saber e mostrar um verdadeiro interesse sobre algumas das formas de ocupar os tempos livres, como é que correu a corrida de BTT, como é que está a correr a dança, outra coisa qualquer. Mostrar uma verdadeira preocupação com a família, com os filhos, com a atividade profissional. Isto é fundamental. Tive que passar aqui na zona, quis vir cá perguntar-lhe isto ou aquilo, ou seja, tem que ser qualquer coisa que seja adaptada à realidade. Ligar, porquê? Ligar porquê? Porque já não falávamos há algum tempo. Para saber de si, mostrar um verdadeiro interesse pelo cliente. Infelizmente, às vezes, a relação com os clientes, com as pessoas, esgota-se do momento em que as conhecemos ou na nossa atividade, após a escritura. Não pode ser, temos de tentar manter uma ligação forte com todos. Isto é fundamental. E fazer sempre perguntas. A brincadeira é saudável e sobretudo, tem um efeito comercial. Conhecem alguém a quem eu possa prestar o mesmo serviço que prestei a vocês? Isto, no fundo, é
é uma derivação daquela velha pergunta que temos que fazer a toda a gente, sobretudo do círculo de influência: conhece alguém que neste momento esteja a comprar ou vender casa? Esta é a tal pergunta essencial que tem que ser feita. Não tem que ser feita sempre assim. Pode ser feita de outra forma, com outra intuação, com brincadeiras. Nós usamos pouco humor na atividade comercial. É tudo muito sério, muito cinzento. E os clientes que estão aí a chegar ao mercado, os millennials, do qual já vos falei há dias num webinar, e mais ainda a geração Z que vem a seguir, não são assim tão sérios. Às vezes a gente tem de se dirigir a eles de uma forma mais humorada. Gostei muito de trabalhar convosco, vocês foram fantásticos, inteligentes, foi um processo fantástico. Tenho amigos que também estejam a passar por isto, que precisem dos meus serviços, alguma coisa, mas eu tenho que saber, eu tenho que conseguir gerar vendas, eu tenho que conseguir gerar contactos a partir do ciclo de influências. E tenho que derivar e tenho que tornar diferente a velha pergunta e a forma de perguntar aquilo de que eu preciso. E tenho que manter contacto com os clientes. E isto obriga-me a ter um plano. Se eu não tiver um plano, não vou conseguir contacto com estas pessoas do ciclo de influência. Não vou, pura e simplesmente não vou. Vocês têm na cabeça, vou ter que conseguir manter o contacto. Mas como não tenho um plano, não o vou conseguir fazer. Sabem porquê? Porque chegam ao escritório hoje julgando que vão fazer isto ou aquilo, mas depois têm lá uns 2 ou 3 e-mails que os vão obrigar a fazer outras coisas quaisquer, e depois surge outro problema qualquer, e depois surge uma chamada, e os dias passam, e as semanas passam, e nós não conseguimos cumprir isto. Para termos um plano de contacto, para conseguirmos de facto fazer com que este ciclo de influência nos proporcione negócios, eu tenho que ter um plano. Da mesma forma que eu sei que hoje tenho uma escritura e que, portanto, não estou para ninguém das 10 da manhã às 11h30 da manhã, eu também tenho que perceber que durante esta semana ou durante este mês, consoante o plano escrito, devidamente programado que eu faça, eu tenho que perceber que durante aqueles momentos eu vou ter que dedicá-los à aproximação aos meus clientes, à cultivação, ao cultivar do meu círculo de influências. Eu preciso de um plano. Eu preciso de enviar contactos permanentes e newsletters aos meus clientes. Mesmo que algum mês eu não falo com eles, eles têm que receber uma newsletter minha, sobre a minha atividade, sobre aquilo que temos feito, sobre iniciativas do agente ou da empresa. Tenho que lhes enviar notas pessoais. Eu gosto muito de telefonar às pessoas no dia do aniversário e lembrar-me e lembrá-las de que não me esqueci do aniversário delas. Mas se além do telefonema que toda a gente faz, eu conseguir enviar uma nota pessoal, conseguir deixar um cartão, qualquer coisa escrita, já ninguém faz isso. Os meios informáticos puseram isto como se fosse do século XIX, e esta nota chama a atenção pela diferença. Eu posso organizar também algumas festas ou eventos de clientes por ano, em que os chame, em que apela a um convívio, em que tente manter a relação com eles dessa forma, assim como outros encontros periódicos. Isto é importante. E estes momentos servem sempre para contactar as pessoas e perguntar: conhece alguém que esteja a comprar ou a vender? Conhece alguém a quem eu possa prestar os meus serviços? Isto é muito importante. Eu tenho que ter um programa, tenho que ter um plano. Eu tenho que perceber em cada semana, em cada quinzena, em cada mês, quais são os contactos que tenho que fazer, que visitas tenho que fazer, que chamadas vou fazer. Isto tem que estar devidamente planeado, porque se não estiver assim, pura e simplesmente não se vai fazer. E às vezes perguntam-me, isto é também interessante, e às vezes perguntam: então eu vou gastar dinheiro com os meus ex-clientes, com as pessoas conhecidas? Porque eu, por exemplo, às vezes até sugiro que aos clientes que compraram ou venderam connosco, após a transação, ou 1 ou 2 ou 3 semanas integrado neste plano, eu vou lá à casa oferecer qualquer coisa. Obviamente qualquer coisa que possa ser útil ao cliente e que não represente um investimento muito grande. E fazer esta oferta dizendo-lhes que está aqui isto pela confiança que depositaram em nós, pela confiança que depositaram em mim. E as pessoas às vezes perguntam: então eu vou gastar dinheiro com os meus clientes, com as pessoas conhecidas? E eu respondo: sim. Vocês fartam-se de gastar dinheiro com desconhecidos.
com aqueles que não conhecem de lado nenhum. Publicidade no jornal, revistas, brochuras com imóveis, folhetos e outras coisas. Fartam-se de gastar dinheiro com clientes que não conhecem, para atrair pessoas que na primeira oportunidade vão ultrapassar-vos, vão saltar por cima de vocês e vão trabalhar com outro. E eu não estou a dizer que não façam. Cada um saberá a proporção do seu investimento em termos de publicidade e marketing. Quanto é que isso vos custa? E não estou a dizer que não continuem a fazê-lo, mas quanto é que isso vos custa? A minha proposta é outra, é investir também nos conhecidos, no círculo de influência, mimá-los. A ideia é fazer com que eu aumente os negócios pela via da recomendação. E como veem, isto não tem dogmas. Cabe a cada um de nós analisar o seu próprio mercado, os seus clientes e decidir o que fazer. Se ofereço logo, por exemplo, qualquer coisa após a escritura, ou se no meu plano insiro só oferta na terceira semana ou na quarta semana após a escritura, quando decido ir lá bater à porta e visitá-los, o que importa é a ideia. E depois agilizar isto e conseguir montar isto de acordo com as nossas necessidades. Muitas vezes perguntam-me, e que presente é que pode ser? Enfim, uma coisa simbólica, o que é que pode ser? O que é que... Qualquer coisa que não represente um investimento muito grande da nossa parte, mas que calha bem. Pode ser um ramo de flores, pode, se os clientes forem de fora e tiverem chegado agora à nossa cidade, posso oferecer-lhes, por exemplo, a assinatura por um ano do jornal local. Isto pode funcionar muito bem, sobretudo em terras de interior, em que a imprensa local é muito forte e muito importante e ajuda à integração de quem chega. Posso-lhes oferecer um serviço de limpeza após a mudança. Posso-lhes dar uma prenda para o filho, sobretudo aqueles casais, um brinquedinho, uma coisa qualquer, sobretudo aqueles casais em que eu noto que estão muito ligados à volta e que vivem muito em função do filho. Posso ajudá-los numa mudança, posso oferecer-lhes um livro se tiver chegado à conclusão de que gostam de ler, posso fazer uma oferta de um spa, de um tratamento de estética, qualquer coisa que caia bem e que me garanta que a partir dali eu vou ter alguém ao meu lado, com contactos permanentes que tenho que repetir, para me poder proporcionar de uma forma mais fácil vendas. E reparem que todos estes contactos com o cliente, porque eu vou ligar-lhe, eu vou telefonar-lhe, eu vou lá à casa oferecer-lhe qualquer coisa ou fazer uma visita, eu tenho que lhes ensinar também a recomendação. É preciso ensinar as pessoas do meu círculo de influência a recomendarem-nos, porque eles não sabem. Aliás, um dos erros típicos do agente é acreditar que só porque fez um grande trabalho o cliente o vai recomendar. Não vai nada. Ou seja, daqui por algum tempo já não se lembra de nós. É preciso lembrar-lhe que estamos aqui. É preciso explicar-lhe como é que isto se faz. E, portanto, é preciso um plano. Pode estar num programa CRM, pode ser outra coisa qualquer, mas preciso de um plano para comunicar aos meus clientes, ao meu círculo de influência, aquilo que pretendo. Outras ações e conselhos que podemos ver de uma forma rápida, é preferível telefonar nos aniversários do que enviar apenas um e-mail ou um postal, mas gosto da ideia da nota escrita, gosto da ideia do postal, já quase ninguém recebe nada assinado, as pessoas passam um aniversário todos só a receber mensagens standardizadas com bonequinhos pelos smartphones ou outras coisas quaisquer, ou as vulgares chamadas. Se eu conseguir juntar a qualquer coisa de nota escrita, qualquer coisa que soa antigo, mas que pareça bem e que faça a diferença, não me choca nada. Enviem também estas notas manuscritas, independentemente da pessoa estar a fazer anos ou não, por causa de outra coisa qualquer, de vez em quando, num cartão da firma, com o vosso nome, com a vossa fotografia, utilizem isso. Telefonem constantemente à base de dados, construam-na, ou seja, façam com que haja uma base de dados cada vez maior, a partir da qual o negócio possa surgir. Façam o planeamento de tudo isto. Isto é essencial. Uma comunicação permanente com a base de dados, para gerar valor acrescentado, para pedir recomendações. Eu tenho que pôr o círculo de influência a trabalhar. Ofereçam serviços VIP aos clientes. Chamem-lhe assim mesmo. Serviços VIP. Vou oferecer-lhe o nosso serviço VIP de limpeza. E tenho alguém que vai lá à casa dar uma arrumadela depois das mudanças. Ou ofereçam-lhe uma carrinha para a mudança. Ainda aqui na semana passada
num webinar que fizemos, eu falava disto. Arranjar uma carrinha, pode ser uma carrinha velha, não tem que fazer muitos quilómetros, decorá-la, vinilizá-la. Nós temos aqui um exemplo desta carrinha da Leslie McDonald, que é uma colega vossa americana, e esta carrinha tanto me serve para fazer de outdoor em algumas zonas da cidade mais movimentadas, quando eu não preciso andar com ela, como serve às vezes para oferecer ao cliente para fazer uma mudança, porque em qualquer mudança há sempre um móvel, há sempre um sofá que tem umas dimensões que não permitem ser transportados nos carros dos nossos clientes. Da Leslie McDonald vou-vos dar uma ideia, vou-vos contar uma coisa que ela costuma fazer no final de cada venda mais à frente. Algumas ideias importantes para a geração de leads, de contactos, utilizar mensagens convincentes. Eu preciso de uma mensagem impelativa. Eu não posso cativar as pessoas com as mesmas frases de sempre, já não resulta. Eu já não atraio ninguém com aquela conversa do temos a casa dos seus sonhos. Desculpem lá, mas visite-nos, temos a casa ideal para si. Prédio não sei quantos, a sua imobiliária. Já não dá, já está gasto. E, no fundo, não basta criar e gerir uma esfera de influência e alimentá-la e enviar e-mails e fazer telefonemas. É preciso ter uma mensagem atraente. É preciso qualquer coisa que vá cativar as pessoas. E, mais uma vez, temos que ser inteligentes e imaginativos na hora de construir esta mensagem, porque ela depende da minha zona, depende do meu círculo de influência, depende do segmento de mercado onde eu atuo. Eu tenho de provocar uma reação. Eu preciso de provocar as pessoas. Tem de haver qualquer coisa no meu marketing que as faça querer entrar em contacto comigo. Qualquer coisa que desperte para a ação, a chamada call to action na terminologia anglo-saxónica. Tenho de melhorar o meu site. Isto é fundamental, sobretudo com as gerações mais informatizadas que estão a chegar. O site hoje, vocês sabem disto, é uma ferramenta essencial. Eu não posso trabalhar com ferramentas do século passado. Não me adianta distribuir flyers, pôr flyers nos comércios locais, não me adianta trabalhar o círculo de influência, se depois as pessoas, depois de serem recomendadas, entram no meu site e ele não está construído no sentido de facilitar a navegação, de proporcionar o pedido de informação, de proporcionar o acesso às coisas importantes. O nosso site hoje tem que ser perfeitamente compatível com os telemóveis, com os smartphones. Cada vez mais pessoas acedem à internet por esses canais e eu não quero que um destes canais do círculo de influência nos recomende, que diga a um amigo, olha, tens de ir ali, e depois o amigo tenha uma primeira experiência negativa quando vai googlar o nosso nome. E tenho de fazer o follow-up pessoal dos contactos para obter melhores resultados e taxas de conversão. É preciso ligar às pessoas, é preciso falar com elas, é preciso que as pessoas ouçam a nossa voz. É preciso alguma proatividade no trabalho destas ideias e deste círculo de influência. Uma última nota, antes de vermos algumas dúvidas e conversarmos um bocadinho mais, para vos partilhar a tal iniciativa que costuma ser feita pela Leslie McDonald. O que é que ela faz? Ao longo do processo, vai tirando fotos, vai ficando com um registro, um arquivo de tudo, dos clientes, da casa, como era antes, como ficou depois, às vezes, das próprias plantas arquitetónicas, e usa esse material para fazer uma espécie de capa, um livro com uma capa muito bonita, com o nome da empresa e o nome dela gravado em tom dourado. É uma espécie de livro da casa, com uma encadernação boa, com a imagem dela, da empresa dela. O cliente abre e aparece, enfim, algumas páginas com as plantas ou com a casa, uma espécie de livro da casa. Enfim, é uma ideia. No fundo, uma espécie de livro da casa que ela deixa às vezes quase de surpresa da própria maçaneta da porta. É uma forma de ser diferente, ou seja, nós temos que ser criativos e ter de encontrar aqui alguma diferença para não sermos mais do mesmo. Obrigado a todos, espero que tenha sido útil